Boa tarde a todos. Bom, galera, deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha para poder acompanhar a live de outro ângulo, né? Vou ligar aqui o computador para poder ter uma visão do que vocês estão vendo, uma vez que eu tô com o celular atrelado a um tripé, para ele poder filmar isso daqui tudo sem eu ter que ficar colocando a mão, né? Então eu vou nesse momento colocar aqui abrir uma tela no meu computador para poder acompanhar e orientar vocês direitinho nesse live que eu vou fazer. Para já eu queria dizer para vocês que essa tiragem está vindo através de uma mensagem que eu recebi hoje da minha queridíssima, super alegre, radiante Vanessa Dias. Ela estava com algumas dúvidas em relação à mesa real ao mandala astrológica. Então, por conta desse pedido de ajuda, né, que ela me mandou, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, acredito eu que vocês estejam conseguindo ver bem, porque eu estou conseguindo ver aqui do meu computador. Talvez eu não esteja com um ângulo do jeito que eu gostaria, até porque a gente tem assim muitas cartas, né? E fica difícil pegar tudo, né? Eu botei 2 métodos inteiros aqui no live para poder aparecer. Então, o que acontece aqui? A Vanessa colocou a mensagem para mim com algumas dúvidas. E deixa eu só ver até que direitinho mesmo foi como é que ela se colocou na mensagem. Porque eu tô galera, foi mal, eu tô ainda tomando uma surrazinha para poder mexer aqui na página. Mas eu vou chegar lá, calma. Só quero ver direitinho quais foram as questões que a Vanessa fez, que ela fez umas observações bem interessantes e eu não queria deixar passar nada por esquecimento. Então já estou abrindo aqui a caixa de mensagens e vou chegar aqui até a mensagem da Vanessa. Não ia chegar nunca porque eu estava abrindo em outro lugar. Pronto. Cheguei. Vamos a isso. Então, a Vanessa coloca que ela está com uma dúvida no caso do mandala astrológico com Lenormand. Primeiro era a questão de quantas cartas por casa. Depois havia também alguma outra dúvida de alguém dizendo que alguma informação que ela obteve falando sobre a superficialidade do mandala, porque ele não alcançaria tanto quanto a mesa real alcança. Porque não pode colocar uma carta só por casa, tem que colocar 2, porque tem que ser substantivo e verbo. Porque tem que ser sujeito, substantivo e adjetivo. Coloca 1, coloca 2, coloca 3. A mesa real ela fala mais que a mandala fala mais que a mesa real. Olha só. Quanto a isso, vamos botar um pouquinho de ordem na casa. Se eu disser que o mandala ele é um método superficial e que ele não dá conta de uma situação toda, ou que ele é insuficiente e que a mesa real ela vai trazer mais informações, eu tô caindo aqui numa coerência muito grande, assim. Quem coloca isso, dizer que o mandala é superficial, não conhece o método. Não conhece mesmo. O mandala é um método bastante complexo, profundo, e o bom dele é que ele é tão estruturado, tão ordenado, que você pode começar a usá-lo aos poucos, primeiro atribuindo um significado para cada casa, e depois você ir fazendo as correlações que existem entre as casas, e são muitas, e chegar num resultado muito rico de detalhes, muito rico de informações. Levando sempre em conta que está tudo coordenado, tudo coordenadinho direitinho aqui dentro desse método. Se eu olhar para a mesa real, como vocês estão vendo aí, então aqui
mesa real, que eu botei até em primeiro lugar, né? Aqui tem um mandala que eu fiz aqui para vocês, e aqui tem uma mesa real. Se eu olhar para a mesa real, eu não consigo identificar assim que casa, o que pertence aqui, tá? E antes de continuar, eu não estou querendo dizer que o mesa real é pior do que o mandala, que o mandala é melhor que a mesa real. Estou tentando mostrar como as estruturas deles se organizam, como eles são organizados estruturalmente. E como é que eu vou ter olhar para ele? Porque não existe método, essa história de um método fala mais que o outro, nesse caso, método geral e método geral. Entre mandala e mesa real, não existe quem fale mais. Existe quem conheça mais cada método e saiba utilizá-lo e tenha olhar para eles. Você precisa, para saber se o método fala muito ou pouco, você tem que saber primeiro o quê? Primeiro, conhecer as cartas. Se você tiver uma interpretação superficial de cada carta, você vai ter uma resposta superficial. Depois, sem conhecer o método. Quanto mais você conhecer o método, mais informação você vai tirar dele, né? Então, a gente não pode agora colocar a culpa das nossas deficiências dentro do método em si, certo? Quando eu falo de mesa real, é um nome só para essa disposição que está aqui à frente de vocês. Só que isso não quer dizer muita coisa, porque eu tenho trocentas formas de interpretar isso. Trocentas. Eu posso começar primeiro localizando o consulente pela sua carta e ver o que está à volta dele. E depois buscar os temas, onde está a família, onde está a casa, onde está a saúde, onde está a árvore. E ver o que rodeia, o que circunda. Sendo que vão haver situações, por exemplo, aí você vai dizer que o que está para a esquerda é passado, o que está para frente é futuro. Mas se a carta cair no canto, entendeu? E tem alguns outros autores, como por exemplo o Tali Goodwin e o Marcus Katz, que setorizam o mandala. Quer ver? Só um minuto. Que vão chegar aqui e vão apresentar uma visão do método totalmente setorizada, totalmente dividida. Como isso daqui, por exemplo, ó. Então eles trabalham com leituras de canto, trabalham com fileiras, então eles estabelecem aqui para cima uma coisa, para baixo é outra. Então essa é uma possibilidade interpretativa para esse método dentro de várias que existem. Então, se você acha bom e completo a mesa real, qual delas você está falando? Que mesa real é essa que você está falando? Quais são as convenções que você estabeleceu para essa mesa? Como é que eu enxergo as coisas ali? Porque eu vou virando da primeira para a última, depois eu observo os quatro cantos, depois eu vejo assim e leio na diagonal. Aí tem ali, você pode ler na diagonal, você pode ler assim, você pode ler assim. Aí ainda tem uma técnica que é o knighting, que tem a ver com o movimento do cavalo no xadrez, onde você faz uma leitura 1, 2, 3, 4, de 4 cartas fazendo um L, que a gente vai poder chamar que fica melhor fazer leitura em L, no caso, sei lá, não sei se ainda tem um termo disso para português. Então, quer dizer, nesse momento, nesse quesito, a mesa real ela é um método muito mais complicado, ele não é um método complexo, ele é um método confuso, se você não estabelece uma ordem para ele. Aí ele vai exigir de você, ele vai ter o quê? Ele vai te dar, realmente, eu tenho muitas combinações, muitas cartas se interagindo aqui, onde eu vou poder ter liberdade de fazer as combinações daquilo que eu quero, seguir minha intuição, tirar uma interpretação mais... ele é mais plástico, né? Você vai moldar, vai criar o seu método na hora. Mas olha só, esse tipo de liberdade, você só consegue ter muita firmeza nisso e segurança quando você estudou muito, quando você sabe muito, quando você tem muita prática, quando você tem uma intimidade com esse método enorme desse jeito, né? Porque um iniciante que olha para isso daqui tudo vai se perder no meio dessa porção de informação que está desordenada, vamos dizer assim, né? E eu vou ter que aplicar uma técnica que eu escolher ou misturar várias para colocar aqui. Então existe ainda uma diversidade, uma pluralidade dentro do método do mesa real que para quem está começando vai confundir. Se eu falar assim, cartas perto e longe, o homem está aqui. Isso aqui é um jogo que eu fiz para um amigo meu. Todos os jogos que eu botei aqui são jogos de existentes mesmo. Aí eu sei que de repente a cada 2 cartas está perto, a partir de 3 cartas está longe. Mas eu vou ver como? Para cá, quer dizer, na vertical, na horizontal, na diagonal. Tá legal. E aí? Mas isso aí é o quê? Entendeu? Porque aqui na diagonal
Eu tenho os caminhos, o homem sozinho caminhando, beleza, fiz uma leitura bom. Aqui nesse caso, o recurso da análise, da interpretação objetiva de palavras-chave, ela pode ser uma saída para você ir contando historinhas e criando narrativas livres, certo? Então, quando você vai estudar o método, quando você diz que joga o mandala, cria-se uma confusão. A mesa real cria-se uma confusão. Não sei qual mesa real que você está fazendo. Se eu tiver como consulente, certo? E quiser um jogo, não me interessa o que o cartomante está lendo. Eu quero que ele me fale o que eu preciso saber. Agora, se eu estiver ensinando, ou se eu estiver falando assim com um colega, olha, eu joguei uma mesa real e tá aqui a mesa real. O colega vai olhar e eles vão ter visões talvez diferentes da mesma disposição de cartas. Se eles antes não falarem, não estabelecerem para ambos, né, qual vai ser a abordagem, a leitura que vai ser feita aqui. Eu vou precisar conhecer primeiro o olhar da outra pessoa para então dialogar com ela, o que não vai acontecer no mandala. O mandala tem uma estrutura fixa, todo mundo conhece. Eu não preciso falar assim, olha, o meu mandala é assim, porque não, o mandala é igual para todo mundo. As cartas estão ligadas aos signos, você vai ler as características dos signos, né? Mesmo que haja uma variante ou outra, com essa diferença ela não vai ser muito grande, vai estar gerando em torno do mesmo conceito, né? Então aqui eu tenho um jogo que é muito bom, que é muito rico, que é muito profundo, mas que eu preciso de mais proficiência, eu preciso de mais intimidade, eu preciso de mais conhecimento e eu preciso estabelecer uma convenção antes para isso. Como é que eu jogo a mesa real? Que às vezes eu gosto de bagunça, jogo tudo ali, vou lendo e a coisa vai fluindo, o que vai fazendo sentido eu vou falando, né? Eu vou identificar o consulente, se tiver o parceiro, e vou buscando, por exemplo, os setores da vida através das cartas tema. Se eu for olhar aqui, filhos, esse consulente tem filho, vamos supor que ele tivesse, tá aqui, ó. A criança tem uma raposa do lado dele e um pássaro. Essa criança é meio avoada, meio perdida, uma criança hiperativa, que fala muito, fala com todo mundo, olha, pode estar sujeito a essa raposa, quer dizer, alguém oportunista, aliciante, querendo captar ou prejudicar aqui o seu filho, e por aí afora. Então eu vou usando as combinações para poder fazer a minha leitura. Eu queria até tentar interpretar essa mesa real aqui, mas eu vou perder horas nela, e eu vou precisar estabelecer, eu não vou poder falar para vocês assim, olha, meu método é esse. Como eu faço esse método de cartas tema, eu vou fazendo associações muito livres. Eu já tenho muita prática nisso, eu conheço muito bem esse método. Eu utilizei ele muitos anos e ele só foi fazendo mais sentido para mim conforme o tempo que eu fui usando. Conforme eu fui me mergulhando mais fundo nele, ele foi fazendo mais sentido, eu fui criando uma relação muito pessoal com ele e fui construindo. Dentro da linha que eu segui, que eu aprendi. Outros métodos setorizados, como por exemplo, você pode de repente pegar 3 para lá passado, 3 para lá futuro. Essas duas cartas daqui vão significar, de repente, espiritual, emocional, mental e emocional. A cada 2 linhas eu vou estabelecer um campo de vida. Aí sim já vou ter uma estrutura melhor e depois eu vou ter que me virar com a narrativa, né? Entender para que direção que eu vou, depois como é que eu vou afetar essa direção. Então o método da mesa real, ele ganha essa complexidade por ele ser um método plástico. Ou seja, que você pode modelar, moldar, onde nós temos uma liberdade muito grande de criar formas de lê-lo. E não existe um consenso entre todos os autores que diga assim, esse método é lido dessa forma, não tem essa convenção. Cada um observa essa estrutura e vai organizando essas cartas de acordo com o que entende melhor, né? É um método bom, mas isso aqui para mim é um método de dificuldade alta, para uma pessoa que tenha mais experiência. Enquanto eu tenho aqui depois o mandala. Opa! E esse mandala eu consigo ler com a profundidade que eu li todas aquelas cartas ali, só com uma carta por casa. Eu elejo o mandala para o meu jogo geral. Eu prefiro porque eu conheço bem esses setores, sei como eles interagem uns com os outros, então vai ser mais fácil para mim ver isso. Essa coisa mais organizada do método funciona bem para mim.
Portanto, é ele que eu utilizo. Ah, tô vendo aqui, ó. Opa, tô vendo o pessoal falando. Oi, Paulo. Oi, Cristina. Oi, Luciana. Que eu não tava acompanhando aqui pelo live, né? Então, o mandala, ele vai ter uma estrutura mais organizada. Ele vem da roda astrológica, né? Ele vem desse método da relação dos signos, onde esse método, essas casas que vão estar ligadas a signos vão representar elementos que têm uma certa relação entre si, né? Você vê que você tem, por exemplo, aqui as casas angulares, 1, 4, 7 e 10. O eu, da onde eu venho, o outro, o meu parceiro, o meu sócio, né, com quem eu interajo, para onde eu vou, o meio do céu. Então essas 4 casas podem ser um pilar, onde eu tenho pares, o eu e o outro, eu verifico aqui o eixo relacional, da onde eu venho para onde eu vou, é a minha base, e o que eu construo em cima dessa base, e eu posso trabalhar de repente com o que chamam de sextil, que é um aspecto de diálogo, que tem, por exemplo, da casa 2 para a casa 4, então eu sei que essas 2 casas se afinizam, aqui eu já faço uma combinação. Se essa combinação, se essas casas elas fluem, quer dizer, aqui eu tenho a chicote com caixão, não é? Eu tô vendo que eu vou ter dificuldade. Essa pessoa daqui teve muita dificuldade nessas áreas financeiras e familiares, com certeza. Então ela teve conflito financeiro, ela teve perda familiar. Mas o sextil, ele não implica, como é um aspecto mercurial, um aspecto geminiano, que fala em contato, conversa e troca. Então a gente sabe que esse conflito ele vai acontecer dentro desses canais de comunicação e ele vai se conciliar nesses canais de comunicação uma vez que essa relação que eles têm é boa. Então a dor que ele sofreu, as perdas que ele sofreu, ele pode tirar um bom proveito disso. E aconteceu essa perda de família que esse consulente teve, né? Foi resolvida através de amigos e de conversas e através de redes sociais e de telefonemas e ligações. Então ele conseguiu superar, ele sentiu muito essa perda e ele conseguiu superar essa perda através desse canal por conta desse esforço, né? Ele teve que abrir mão de algo, foi doloroso para esse consulente fazer isso. Que criou um conflito de valores. A casa 2 é o dinheiro e também são os valores. Criou um conflito de valores nele e ele precisou abrir mão de muitas coisas importantes na vida para ele poder ter paz e sossego, e assim aconteceu, né? Então, quer dizer, olha só, eu já comecei a trabalhar com aspectos aqui. Eu vou fazer a leitura sequenciada: o eu, o dinheiro, a mente, a comunicação, a família, filhos, flertes, criatividade, namoro, afirmação do eu, trabalho, saúde, parceria, crises, religiosidade, conquista de lugar no mundo, de carreira, amizades e conselho. Isso seria uma base do mandala. E aqui o ritmo da vida, o destino, né? Como é que a vida está agindo no momento na pessoa, os fatores externos à vontade dela, como é que vão estar atuando na vida da pessoa. Então a partir daqui eu já consigo fazer muito. Mas disseram pra mim que tem que ter 2 cartas. Não tem que ter nada. Eu não tenho que ter 2 cartas. Se você quiser jogar com uma carta por casa, já é o suficiente. Já basta. Já basta. Reparam que eu comecei a fazer combinações. Eu posso fazer mais, ó. A casa 2 ela faz sextil com a casa 4. Ela faz sextil com a casa 12. Você vê aqui, olha, o sextil com a casa 12. Quer dizer, esse aspecto fluido de comunicação, onde eu tenho uma crise financeira. E a casa 12 é onde eu acabo... onde tudo se perde, vamos dizer assim, né? Então, nessas perdas vem um salvador que acaba ajudando nessa crise aqui grande, né? Eu também tenho as questões das quadraturas, que são as cartas que acabam se opondo. Perceba que aqui está o consulente. Eu tenho uma tensão. Ao mesmo tempo que essas 4 cartas formam o eixo do jogo, elas se tensionam. Para aguentar, uma estrutura para poder se aguentar, a base dela está sempre tensionada, certo? A estrutura de um apartamento tem que aguentar todos os andares anteriores a ele. Então, aquilo que me estrutura é aquilo que sofre tensão. Nesse caso, a tensão ela é muito sentida. Às vezes a tensão ela é sentida com tranquilidade. Como quando eu vou à academia, quanto mais peso eu pego, mais músculo eu tenho. Aqui nesse caso é difícil. Você vê que o consulente em si, ele se encontra isolado sozinho, né? Se eu tenho uma tensão entre a casa 1 e a casa 4, que é eu e a família, existe um conflito grave familiar aqui, onde ele não pode contar com a família e ele está se isolando cada vez mais, ele está perdendo essa família. Onde eu vou também encontrar, olha só, outro conflito com uma figura feminina,
Da onde eu venho para onde eu vou. Isso aqui pode ser uma mãe dessa pessoa que está em conflito com ele, que ela se coloca no topo do jogo dessa pessoa, sim, coloca. Então ela é soberana, ela manda, ela tem ou manda ou tem um papel de enorme influência na vida dessa pessoa. Sim, existia. Estava perdendo aqui a questão da família e a mãe era um ponto de grande referência para esse consulente e um ponto de grande conflito, onde ele teve que sofrer essa perda familiar aqui, onde ele carregou consigo a imagem da mãe, né? E você vê o sol iluminando a torre. Então, nesse isolamento que ele se encontra, a torre também é uma oportunidade que eu tenho de ter uma perspectiva mais ampla das coisas, certo? Eu não só me isolo, como eu tenho uma visão abrangente de tudo. Então, quando eu me coloco no outro, o outro irradia luz, o outro entra na minha vida, tornando claro tudo à minha volta. Então, aqui a gente está vendo que ele vai, de repente, se ligar a alguém ou algumas pessoas que vão ajudar ele nesse conflito aqui, certo? Então, a gente está vendo que existe essa oposição complementar, ela vai dizer que vai haver aqui uma amplificação da visão do outro, da visão pessoal através do outro. Ilumina a capacidade ampla de ver as coisas. Olha quanta coisa eu estou falando nesse mandala, com uma carta por casa. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho necessidade de colocar mais uma carta aqui? Eu, Alex, digo assim, dentro do como eu vejo, não. Se eu puser mais uma carta aqui, eu vou me atrapalhar. Eu vou ficar com muita informação em cima. Então eu consigo ler seguramente com uma carta só. Se você não quer fazer essa leitura que eu estou fazendo de ângulos tensos, ângulos harmônicos, e você quer ler só as casas isoladamente, bota 2, 3 cartas ali. O Lenormand ele cabe, sem a carta do meio, 3 cartas por casa. Eu acho que seria legal começar com uma carta e depois ir explorando, não é? Essas combinações. Depois, nessa brincadeira de você fazendo a ligação entre as casas, se surgir alguma dúvida, pega o baralho e coloca uma carta em cima. Aí você vai ampliar aquela combinação e você vai ter uma visão mais profunda das situações. Eu vejo que esse consulente está aqui, ó. O que a vida está fazendo por ele? Colheita. Depois de muito tempo, existe um momento que ele vai colher frutos. Então, por mais que eu veja situações graves aqui para ele, eu sei que ele vai tirar um proveito disso. Vai ter o destino vai ajudar ele, vai ajudá-lo a conseguir superar a árvore. Ela é uma carta que traz muita flexibilidade. O vento sopra, ela verga, não quebra, volta para o lugar. A folha cai, ela regenera. Então a gente está vendo que o destino ele influencia, e a torre também é uma carta de muita resistência. Olha, o destino, né, a vida da pessoa e a própria pessoa são 2 cartas que estão marcando aqui o que? Aquelas que resistem ao tempo e às intempéries da natureza. Eu já sei que essa pessoa vai resistir a todos os conflitos que ela viver nesse momento. E a vida vai ajudá-la a regenerar. Aí essa pessoa olhou e falou assim, o que ela via? Aqui, a montanha. Ela não tinha perspectiva nenhuma de nada, ela só via problema. Quando ela queria, ela se eleva, né? Quando ela quer ver algo bom, a barreira na frente. Desculpem. Cabeça pesada, muito problema. Aí ela falou assim, será que eu vou namorar? Casa 5, flertes. Casa 7, compromisso. Olha, eu não tinha como não dizer que essa pessoa não ia namorar. Ela encontra um buquê. Ali, quer dizer, alguém belo aos olhos da pessoa, que reúne várias qualidades. O buquê, lembra que é aquela carta que ela sintetiza, que ela agrupa o melhor, características boas, e quando elas se juntam, elas se amplificam. Então essa pessoa, nesse momento, ela está com muito flerte, está muita gente olhando para ela, mas acho que tem alguém aqui que pode vir a ficar, até porque, olha só, o Sol, a casa 5 e a casa 7, como casas relacionais, não é? Elas vão ter uma conexão entre si. Aqui eu paquero e flerto, e aqui eu firmo compromisso. Na casa do compromisso tem o Sol. O Sol joga a luz dele para o buquê. Então o outro ele vem mostrando para o consulente as suas cores, demonstrando afeto, né? E a presença dessa pessoa na vida desse consulente só amplifica, só melhora, só faz ele se sentir bem. Nesse processo de isolamento que ele está passando, crise financeira, perda familiar, esse outro vem como um alívio para ele. Então eu falei, vai namorar sim. E a casa 6 é o caminho que eu tenho da 5 para 7, assim, do flerte para o compromisso eu tinha chave. Uma porta ia abrir uma oportunidade, ia aparecer e realmente ele ia concretizar isso. Lindo, né? Então
Então eu vi que esse consulente está passando por uma grave financeira, uma perda gravíssima familiar, com a cabeça estourando, isolado, sozinho no mundo, e onde ele vem aqui buscar encontrar alguém nessa pessoa salvadora que está aqui nele. Mas eu diria o seguinte, essa relação ela vai durar muito tempo? Não. Ai, Alex, como? Você tem um sol aqui? Olha só, se eu seguir o mandala, eu tenho casa 10, 3 a 4 meses, casa 11, de 5 a 6, 7 meses. Então, se eu começo com o sol e ele aqui ele encontra as nuvens, tudo que é conquistado aqui se dissolve no futuro. Até porque, usando mais uma técnica do jogo, as casas de relacionamento são a casa 3, que é Gêmeos, 7, que é Libra, e 11, que é Aquário. Então, nesse triângulo relacional, eu estou vendo, olha só, primeiro montanha, depois sol. Eu entendo, se a montanha dá lugar ao sol, é o sol que está nascendo. Então, tem assim, algo está surgindo na vida do consulente. Esse sol brilhando, quer dizer, vai surgir um relacionamento que logo a seguir vai ser nublado. Vai se dispersar, vai embora. Então ele vai nascer no meio de um problema, ele vai durar durante muito tempo, ele vai ter uma intensidade, uma alegria, vai trazer um momento fantástico como ele nunca teve na vida, e de repente esse brilho vai acabar e vai tudo embora. E assim foi. Esse consulente, não sei se 6 ou 7 meses depois de uma relação super intensa, puf, aquilo acabou. Como nada, desmanchou igual um vento. Assim como tudo na vida dele também foi desmanchando ao longo desse tempo. Se a síntese desse futuro é a casa, a nuvem, né? Ela está se perdendo ali. E você vê assim uma mulher no topo do jogo, figuras femininas importantes na casa de realização da vida do consulente do futuro próximo. Sim, ele teve figuras femininas que ajudaram bastante. E você olha para a casa 9 da espiritualidade, o livro, estudos, aprofundamento do conhecimento espiritual, forte intuição, sim. Até mesmo por conta das novas amizades que essa pessoa fez, da saída de casa, do contato com a pessoa com quem ele ficou, ele acabou aprofundando esse lado espiritual dele. E, gente, eu não vou fazer essa leitura toda aqui, acho que nem cabe, né? Esse jogo é jogo de um cliente meu do ano passado, eu acabei achando ele no meu computador e foi muito conveniente por conta da dúvida da Vanessa. E aí eu decidi colocá-lo porque eu já tenho feedback desse jogo. E tudo aquilo que eu vi aqui aconteceu. E eu posso continuar, ficar aqui falando por horas com vocês só desse jogo. Fazendo sempre essa correlação de oposição, de relação entre as cartas, lendo o jogo linearmente, depois fazendo sequência, buscando, eu chamo de coroa do jogo e base do jogo, as 3 cartas de baixo, 3 de cima, as quadraturas, as oposições, os trígonos. Então, como que eu vou dizer que esse método ele não cabe no Lenormand? Como que eu vou dizer que ele só é bem lido se tiver 2 cartas em cada casa? Não, eu posso dizer assim, eu não sei outra forma de lê-lo sem ser com 2 cartas ali. Eu não consigo fazer mais interpretações do que as casas individualmente. Não consigo fazer relações. Então, para mim, ele é limitado. A mesa real responde mais a mim. Mas eu não posso dizer esse método é limitado, porque ele não é. Né? Então, fica aqui uma dica para vocês. Eu quis compartilhar essa dúvida da Vanessa. Tá? Eu, infelizmente, não estou conseguindo ver o que vocês estão falando. Paulo botou uma pergunta aqui. Paulo e Rodrigo, né? Vez o eu na casa 2 e o Rodrigo colocou na mesa real, deve começar sempre pela carta do consulente. Bom, Paulo, o eu vejo na casa 1, porque a casa 1 é o ascendente. Então aqui é como eu ajo no mundo, é Áries, é a cabeça. Né? Então o consulente, a ação do consulente, ela acontece na casa 1. A identidade dele, a personalidade dele se forma na casa 1. Então a carta que representa ele é a casa 1. E repare, Paulo e pessoal, que cada casa ela tem vários níveis de significado. E eu vou pegar o significado dessa carta e vou aplicar aos diferentes níveis da própria casa. Se eu vi, por exemplo, assim, o ascendente, como eu pareço, a torre, maturidade, alguém estruturado de vida, realmente ele passava uma ideia de alguém maduro, vivido, mas aqui ainda é a aparência, não é a profundidade. Né? Se eu virar ação no mundo, a torre está limitada. E essa pessoa estava presa. Essa pessoa estava literalmente presa. Fechada dentro de um ambiente do qual não conseguia sair.
Se eu for ver... e ainda na capacidade de realização, ele só vai realizar por ele próprio, não vai ter ajuda de ninguém, porque ele está preso nesse momento, né? Nesse início de jogo. A casa 2, Paulo, eu vejo como todos os temas ligados a touro. A capacidade de concretização, de manutenção, de recursos, do dinheiro que a pessoa produz e ganha por si própria. E os valores filosóficos, éticos, morais também estão colocados aqui na casa 2. E, Rodrigo, com relação à mesa real, você perguntou se deve sempre começar pelo consulente. Acredito que seja uma boa começar pelo consulente, pela carta do consulente. Mas, se tiver algum tema que te chame a atenção, começa por ele, porque o importante é você pegar o fio da meada. Nem sempre o fio da meada está no mesmo lugar. Muitas vezes eu vou seguir a regrinha de começar a ler pela carta do consulente e não vai fazer sentido. Mas quando eu começo a ler pela saúde, aquela saúde vai me levando para outras áreas de vida até que eu chegue no consulente. Então fique à vontade de poder buscar, né, começar a ler pelo que se apresenta inicialmente para você e aos poucos ir explorando, né, caminhando por todas essas trilhas que tem dentro da mesa real, que é um método muito feito, lido em cima de trilhas, né, que você vai indo para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, vendo por aqui, por ali, vai com caminhos e encruzilhadas que vão levando a outros caminhos, né? E no fundo, na verdade, eu estou juntando as casas aqui e vendo as trilhas aqui, eu estou fazendo a mesma coisa. Aqui eu faço de maneira mais livre, aqui eu faço de maneira mais coordenada. Então, a pessoa que preferir fazer mais livre, faça mais livre. A pessoa que fazer mais coordenada, faça mais coordenada. E assim consiga ir compondo a sua leitura, a sua forma de leitura do método, tá? Então eu queria compartilhar isso com vocês, deixar já esse videozinho assim com essas pequenas dicas. Resumindo, falando que, olha, o mandala não é um método superficial, é um método muito complexo e profundo. A mesa real, ela não é um método fácil de fazer, é um método com uma dificuldade maior, que isso tem que ser introduzido aos poucos para quem está aprendendo. Acho que a pessoa deveria ir buscando métodos mais simples para depois chegar na mesa real, ou abrir e ficar livre e saber que ela vai ler cada dia mais um pouco, mas nem todo dia ela vai conseguir atingir tudo aquilo que ela quer, até ela ter a maturidade que ela precisa. E que vocês têm um livro para escolher entre um método e outro, as características de cada método vão acabar tocando a forma de vocês olharem o jogo, a forma de vocês interpretarem, que vocês vão descobrir pela tentativa, pela experiência, qual é o método e qual é a forma de leitura que melhor se adequa a vocês, que melhor dá respostas. E façam isso, galera. Espero que eu não tenha sido muito prolixo, que eu tenha conseguido falar aqui com a ordem que eu gostaria de passar para vocês, tá? E qualquer dúvida é só colocar aí dentro dos comentários que eu e todo mundo que está assistindo e puder vai respondendo também. Essa página é uma construção coletiva, tá? E um beijo pra vocês, a gente fica aí para o próximo vídeo. Pelo ritmo que eu tô, todo dia tem uma novidade, eu queria fazer um vídeo todo dia. Se puder, eu vou fazendo. Um beijo grande pra vocês. Valeu, Paulo. Paulo, queridão de Portugal. Aí, o Paulo Alves Tarô, grande tarólogo de Braga, da cidade que eu morei durante tantos anos, e que toda vez que eu vou lá, eu sou sempre acolhido pela simpatia, pelo carinho do Paulo, que é um dos nossos grandes profissionais lá de Portugal. Espero ainda voltar aí e conseguir ter o Paulo para participar de algum evento, ter essa honra, esse orgulho de ter ele na mesma mesa ali, para a gente poder discutir, dinamizar o estudo da cartomancia em Portugal. Gente, um beijo grande para vocês, obrigado aí pela audiência e vamos comentando. Beijão.